Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 11, versículos de 1 a 15. Pergunto então, não teria Deus porventura repudiado o seu povo? De modo algum, pois eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Não repudiou Deus o seu povo que de antemão conhecera? Ou não sabeis o que diz a Escritura a propósito de Elias, como ele interpela a Deus contra Israel? Senhor, eles mataram teus profetas, arrasaram teus altares, só fiquei eu, e querem tirar minha vida. Mas que lhe responde o oráculo divino? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. Assim, também no tempo atual, constituiu-se um resto segundo a eleição da graça. E se é por graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não é mais graça. Que concluir? Aquilo a que tanto aspira Israel não conseguiu. Seguiram-no, porém, os escolhidos. Os demais ficaram endurecidos. Como está escrito, deu-lhes Deus um espírito de torpor, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Diz também Davi, que sua mesa se transforme em cilada, em armadilha, em motivo de tropeço e justa paga. Que seus olhos fiquem escuros para não ver, e faze que eles tenham sempre seu dorso encurvado. Então pergunto, teriam eles tropeçado para cair? De modo algum, mas da sua queda resultou a salvação dos gentios, para lhes excitar o ciúme. E se a sua queda reverte em riqueza para o mundo, e o seu esvaziamento em riqueza para os gentios, quanto maior fruto não dará a sua totalidade. E a vós, nações, eu digo, enquanto apóstolo das nações, eu honro o meu ministério, na esperança de provocar ciúme dos de meu sangue e de salvar alguns deles. Pois se a sua rejeição resultou na reconciliação do mundo, o que será seu acolhimento, senão a vida que vem dos mortos? Palavra do Senhor, graças a Deus. O testemunho de um resto. Essa palavra é uma palavra de esperança. E Paulo faz questão de mostrar essa esperança que ele tem no coração. E não tem uma esperança vazia. Ele chama Isaías, chama Davi como testemunha para provar, para mostrar que a sua esperança é uma esperança verdadeira, que a sua esperança é uma esperança que tem fundamento. E não é uma ideia vazia do seu coração. Ele começa fazendo uma pergunta simples. Não teria Deus, porventura, repudiado o seu povo?
Por quê? Porque nós terminamos o capítulo 10 com essa situação crítica a respeito de Israel, em que Israel ele fica de fora, ele perde a graça da salvação. Mas o que acontece é que Paulo diz, de modo algum, pois eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Não repudiou Deus seu povo. Não repudiou Deus seu povo que de antemão conhecera. Está dizendo não. Deus não repudiou, não. E aí ele faz uma pergunta, ou não sabeis o que diz a Escritura a propósito de Elias, quando ele interpela a Deus contra Israel? Ele está sendo perseguido, jurado de morte, arrasaram os altares, mataram os profetas, e aí Deus responde, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. 7.000 homens que foram fiéis a Deus, que continuaram a crer em Deus, que não abandonaram o Senhor. E aí vem o versículo 5, olha, que é um princípio eterno, assim como os versículos 1 e 2 são princípios eternos, né? Verdades, sentenças que não mudam. E aqui vem o versículo 5, diz, assim também no tempo atual constituiu-se um resto segundo a eleição da graça. Por quê? Porque os apóstolos pregaram e foram se convertendo muita gente. Veja, o Israel tinha muita gente, né? Haviam muitos habitantes em Israel, muitos judeus. O que acontece é que os apóstolos eles começaram a pregar e já no primeiro dia de pregação, em Pentecostes, 3.000 se converteram. Depois outros 5.000, depois mais uns tantos. Então, vamos contar aí 50, 100.000, né, convertidos entre os judeus ali, foram convertidos ao cristianismo. Ainda é um resto de Israel. Ainda é ali um resto. Mas é a partir desse resto, e Paulo faz um grande louvor aqui, depois a Deus, porque a partir desse resto que eu e você tivemos a oportunidade de receber a graça. Como Paulo falou acima, né? Era no versículo 19 do capítulo 10, foi para despertar o ciúme. Vou despertar, eu vos enciumarei. Vocês vão ter ciúme das outras nações. Para quê? Para que assim pudessem voltar ao Senhor. Puxa vida, Deus está dando a graça às outras nações. Ao invés de eu querer aniquilar as nações, eu vou me converter, para que assim possa dar a resposta positiva. E veja, Paulo vai dizer aqui no versículo 7, que concluíram, eu sei qual é a conclusão que a gente chega. Aquilo a que tanto aspira, Israel não conseguiu. Essa é a conclusão. Conseguiram-no, porém, os escolhidos. Esse resto, esse povo que, diante da pregação do evangelho, acreditou. E os demais ficaram endurecidos. Para ver como isso é verdade, é só a gente lembrar dos embates e das discussões de Jesus com os fariseus, saduceus, doutores da lei, no evangelho. Nos evangelhos, né? Principalmente o evangelho de São João e São Lucas. E aí, para dizer desse endurecimento, como está escrito? O que está escrito? Deu-lhes Deus um espírito de torpor, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Está citando lá o Antigo Testamento, mas para dizer, né, quando a gente escuta uma palavra dessa, é porque realmente é uma sentença divina. Mas essa sentença, ela recai sobre um coração que não quer mais ouvir. Então, se eu nego, se eu me coloco na condição de que isso não é importante para mim, eu não quero ouvir, meu coração vai ficar desse jeito. Meus ouvidos, meu coração não vão compreender a palavra de Deus. Então, o orgulhoso
ele se torna uma pessoa com espírito de torpor, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Porque é o salário, assim como o salário do pecado é o salário do orgulhoso, que é pecado, claro, né? É pecado. Mas o que acontece com ele é isso, ele para, ele não consegue crer, ele perde a fé. Ele perde a capacidade de enxergar a verdade. Ele só enxerga a sua verdade. Porque para enxergar e para ouvir, para acolher o evangelho, tem que ser humilde. Tem que ter a humildade no coração. Eu preciso dizer para Deus: Senhor, eu não sei. Me ensine. Eis-me aqui. E aí vai usar também Davi, versículo 9 vai dizer, que ele está citando o Salmo 69, né? Que é um salmo de combate. Que sua mesa se transforme em cilada, em armadilha, em motivo de tropeço e justa paga. Que seus olhos fiquem escuros para não ver e fazem que eles tenham sempre seu dorso encurvado, ou seja, é uma derrota terrível. Aí ele vai no versículo 11 dizer: então eu pergunto, teria eles tropeçado para cair? E se tropeçado para cair, significa perdido a salvação de vez, ou seja, não se levantar mais, sem esperança, tropeçado para cair, para afundar. Teriam eles tropeçado para cair? Paulo diz com todas as letras, de modo algum. Mas da sua queda resultou a salvação dos gentios, para lhes excitar o ciúme. Que está lá, que ele falou no versículo 19 do capítulo 10. E aí vem a esperança, né? Além de ser princípio eterno, também é uma promessa. E se a sua queda reverte em riqueza para o mundo, e reverte, né? E se o seu esvaziamento em riqueza para os gentios, e reverte em riqueza para os gentios, quanto maior fruto não dará a sua totalidade. Por quê? Porque nós estamos falando de um resto de Israel. De um resto. Então, como não vai ser grandioso o fruto da totalidade da conversão de Israel? E aí ele vem no versículo 13: e a vós, nações, eu digo, enquanto apóstolo das nações, eu honro meu ministério na esperança de provocar ciúme dos do meu sangue e de salvar alguns deles. Ou seja, eu estou admitindo isso, que eu também honro esse meu ministério nessa esperança. Versículo 15, para terminar: pois se a sua rejeição resultou na reconciliação do mundo, porque veio para as nações, veio para o mundo inteiro, o que será seu acolhimento, senão a vida que vem dos mortos? Como assim a vida que vem dos mortos? A ressurreição. Veja, tamanho dessa esperança. A salvação para todos, a salvação completa, plena. Israel ressuscitando, de fato, como o povo de Deus, povo amado de Deus. Mas não agora acolhendo ou acreditando nas suas próprias forças, mas sobretudo na graça de Deus, na fé, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tem essa esperança. E olha, já está acontecendo com muitos em Israel. Vamos anotar no nosso diário? Promessas de Deus, versículo 12. A promessa de Deus está aqui, versículo 12. Né? E também versículo 15. Versículo 15 também, promessa de Deus. Promessas lindas, maravilhosas, que dizem praticamente a mesma coisa. A esperança com a totalidade de Israel que vai voltar para Deus.
Ordens de Deus, versículos 9 e 10. Ordens de Deus, versículos 9 e 10. E em princípios eternos, vamos lá, versículos 1 e 2. Depois, versículos de 5 a 8. Versículos 11 e 12. E versículo 15 também. Anota também no seu diário qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar em prática na sua vida. Anota no seu diário e vamos lutar para viver, né? Com alegria, quero convidar você a se inscrever aqui no canal, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira. O método, a Bíblia no meu dia a dia, de Bom Senhor Jonas Abib. Você está convidado a entrar aqui na descrição do vídeo e você vai ver o passo a passo que você precisa saber para fazer esse método com a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.